Obrigado. Desculpa que foi uma gafe, eu esqueci simplesmente do microfone. Então vamos lá, gente. A ideia é apresentar o ClickSense 3.0, né? Mas como o foco da ferramenta é a facilidade, né, do produto, então eu vou criar vamos dizer assim, um mini projeto do zero, e aí eu vou ponderando as principais, né, novas funcionalidades do Sense 3.0, tudo bem? Então, essa é a cara do ClickSense Desktop, tá? Que é a versão gratuita e completa que a Click disponibiliza para download, né? Ele tem todos os itens, né, que a ferramenta possibilita para a criação de um projeto, só não tem as características de governança, né, como recargas automáticas, visualização em celulares, em outros dispositivos, né? Então, o projeto Conectividade com todas as bases é a solução completa e gratuita da Click, tá? Para ilustrar o exemplo que nós vamos fazer, eu vou usar duas planilhas em Excel, né? Uma primeira planilha aqui que eu chamo um tabelão de vendas, né? Então tenho vendas por categoria, por contato, por estado, por cidade, com seus respectivos custos e tudo mais, né? E uma outra nessa planilha também tem alguns deparas, né? Informações do cliente, da categoria e do produto, tudo bem? Que é importante a gente entender o que eu vou utilizar aqui para exemplificar. Eu vou usar uma outra planilha, onde eu tenho latitude e longitudes, né, para a gente ver uma análise georreferenciada, né, as vendas por estado, por exemplo, deste cliente fictício. Então, vou fechar aqui as duas planilhas. Aqui é o ClickSense e a gente vai começar o aplicativo de uma maneira bem simples. Clico aqui em Criar aplicativo e dou um nome para esse aplicativo. Nada mais propício que ClickDay. Criar e abrir esse aplicativo. Né? Eu tenho a maneira convencional, como o ClickView, desenvolver, né, direto no editor de carga, mexer no script, né, para algumas necessidades pontuais, mas eu também tenho, né, a facilidade do arrastar e soltar, né, pensando na facilidade para o usuário de negócio. Tá? Um ponto bem importante sempre a gente entender para quem que a ferramenta vai atender. Né? Desde um desenvolvedor, né, como eu já comentei na palestra anterior, até mesmo, né, o usuário de negócio avançado que vai criar suas análises, ou aquela pessoa que só vai consumir uma análise pronta. Tá? E aí eu vou ponderando em algumas situações. Então, vamos lá. Então, eu pego, por exemplo, uma planilha, poderia ser um TXT, um CSV, da mesma maneira, eu simplesmente arrasto e solto para cima da ferramenta. Né? E ele automaticamente identificou, que no caso é um arquivo em Excel, e quantas abas esse arquivo tem. E eu posso ir marcando, né, as abas que eu quero levar, eu posso, por exemplo, descartar, né, um campo, não preciso do contato agora, eu posso trocar o nome de uma variável, por exemplo, de uma maneira bem simples. Né? Reparem que são 4 tabelas, eu tenho que fazer a junção dessas tabelas. Né? Então, antes disso, eu vou pedir para preparar os dados. Né? Então, ele leu previamente as tabelas, né, e elas estão aqui para eu fazer uma ligação lógica. Né? Até tem uma mensagem aqui, associe os seus dados. Para enriquecer, como eu comentei, uma nova planilha, onde eu tenho latitude e longitude. E da mesma maneira, preciso ligar, né, criar um modelo que me atenda. Vou clicar em preparar dados. Aqui nós já vemos a primeira funcionalidade aqui do ClickSense. Né? Reparem que eu trouxe só a latitude e longitude. Né? Automaticamente a ferramenta interpreta e cria os geopontos, né? Que a partir daqui simplesmente é chamar esses geopontos. Eu não tenho nenhum trabalho, vamos dizer assim, técnico, né? Nesse tipo de circunstância. Então, essa é uma funcionalidade do 3.0. E eu também tenho as associações, né? Uma maneira mais amigável de associar essas tabelas, né? Que são as bolhas ou bubbles, né? Como a Click comenta. Então, cada tabela virou uma bolha, e aqui nós temos também o que nós chamamos de magnetismo. Né? O que seria isso? Então, eu posso pegar uma bolha, eu posso passar em cima dela, ela aponta que tem ligação, tem coerência. Né? E aí, como que a Click trabalha? Né? O ClickView, ele simplesmente olha dois campos, tem o mesmo nome, ele entende que é uma chave e associa automaticamente. No ClickSense isso foi evoluído. Né? Além do nome do campo, agora ele pesquisa o conteúdo também. Então, por exemplo, se eu soltar esta bolha aqui, espera aí que ela não quer soltar, soltei. É até legal que dá para ficar brincando aqui por horas. Né? Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu pego um campo, eu trago aqui em produtos,
reparem que se eu pôr em sheet, ele já fica vermelho, porque não tem correlação. E no outro, aqui na parte clientes, reparem que o círculo não foi totalmente completo. O que quer dizer isso? É a proporcionalidade dos conjuntos de dados, né? Então, ele tem 95% mais ou menos ali, enquanto nessa tabela ele tem a correspondência de 100%. Tá? Isso analisando o conteúdo e não o nome do campo. E aí, quando faz sentido, eu venho soltando as bolhas e vou ligando elas uma a uma. Por exemplo, aqui na sheet, né, aqui tem um exemplo que o campo chama nome do estado, né, e o outro campo chama estado. Né? Logicamente, isso não tem sentido nenhum, né, apesar de ser parecido para nós. Mas ele analisou pelo conteúdo do campo, né, o nome realmente dos estados. Eu tenho o Acre de um lado, eu tenho do outro, eu tenho o Paraná e assim por diante. Tá? E aí falta só uma última tabela, eu posso ir ligando. E uma vez que eu fiz esse modelo de dados, né, então isso visa ajudar muito o usuário. Eu vou ligar uma situação de orçado versus realizado, que seja por data ou por centro de custo. Muitas vezes estão em formatos diferentes, né, e aí não vai ter correspondência. Então aqui a ferramenta já vai de cara apontar para o usuário que precisa ser corrigido esse dado para a gente ter uma correlação dos dois lados dos dados. Tudo bem? Uma vez feito isso, essas bolhas e esse magnetismo também é uma característica nova do ClickSense 3.0. Tá? Feito isso, eu simplesmente clico em carregar os dados. Menos de 1 segundo, esses dados foram carregados. Né? E aí eu tenho a parte do layout. Né? Só reforçando, né, o ClickView e o ClickSense, todo o background da tecnologia é exatamente o mesmo. Capacidade, a engine, compactação, conectividade. Né? O que vai mudar entre os produtos é a camada visual. Né? Um poder de customização, que é o ClickView, como nós mostramos de manhã, e o outro é a facilidade para o usuário, Self-Service BI ou Self-Service Visualization. Tá? Desculpem, só um instante. Então, vamos lá. E aqui vamos conhecer um pouquinho do produto, então. Primeiro item, né, eu tenho todos os gráficos padrões da ferramenta, como já comentado, né, que atende a maioria das análises. No segundo item é a extensibilidade do produto, que é um ponto muito importante, né, que eu posso agregar. Só aqui eu tenho várias extensions, né, até mesmo, quero pôr um vídeo do YouTube dentro da solução. Né, enfim, tenho várias possibilidades. Eu tenho aqui também um item muito importante, que é o que nós chamamos de itens mestres. Né? Eu carrego em torno de 50, 100 campos, mas o meu usuário de negócio, o que ele vai analisar normalmente é por aquelas dimensões padrões. Né? Então eu venho aqui, eu posso definir, eu sei que ele vai analisar por categoria de produto, por cidade, por cliente e, por exemplo, por estado. Vou até corrigir o nome aqui, estado, para ficar mais fácil, e incluir. Posso criar hierarquias também de uma maneira bem simples, bem rápido. Né? Então, eu quero começar uma hierarquia que comece no estado, que depois desça para a cidade e depois para o cliente. Né? Não tenho limites de dimensões, posso trocar a ordem dessa hierarquia facilmente. Né? Então, qualquer usuário com uma orientação, ele consegue fazer esse tipo de situação. E vou dar um nome para essa hierarquia, vou chamar ela de localidade. E incluir a dimensão. O outro ponto são as medidas. Né? Então, eu posso criar aqui algumas medidas. Aqui é muito interessante, né, como até o Zacarias mostrou de manhã, né, conjunto com metadados, com dicionário para auxiliar o cliente. Né? Por que isso é tão importante? Né? TI é o responsável pela coleta dos dados, a extração de um RP, querendo ou não, tem que ter um conhecimento técnico, a modelagem dos dados, né, como nós fizemos com as bolhas, que atenda à área de negócio, né, que é o principal interessado na aplicação. E com isso, né, eu consigo criar todas as minhas métricas e garantir, né, a veracidade da informação. Né, aquela história, né, cada um tem um valor de faturamento. Quem está certo? A gente não pode voltar para o que nós chamamos de anarquia do Excel. Né? Então é importante frisar que com governança nós podemos garantir, sim, né, a qualidade da informação e a padronização, principalmente. Outro ponto importante é a manutenção. Então, amanhã muda-se a regra de cálculo. Eu mudo em um único lugar e ela é expandida para toda a aplicação. Tá? Então, aqui eu posso simplesmente escolher um campo. Eu vou chamar aqui de vendas. Vou escolher o campo vendas e eu tenho as agregações principais aqui que nós utilizamos no dia a dia. Tá? Então, eu vou somar e inserir.
né? Detalhe, eu posso digitar aqui também. Então, e toda a linguagem aqui, propositalmente, é o VB Script. Por quê? É a linguagem onde todo mundo está familiarizado, que é o Excel, né? Então, qualquer expressão, qualquer função que eu tenha no Excel, eu consigo aplicar aqui da mesma maneira. Fiz a fórmula e eu vou vir aqui e vou dar um nome para essa métrica. Vou chamar ela de vendas. E eu posso ir criando várias métricas, né? Por exemplo, essa aqui é a margem, ó, já é um pouco mais complexo. Já deixei salvo aqui só para não perder tempo, né? Estou dividindo um campo pelo outro e padronizando o label da solução. E eu vou chamar ela de margem. E vou criar. Né? Então, com isso, eu tenho toda uma biblioteca dos cálculos. Né? Posso fechar, não deixar o usuário editar, né? Alterar, e com isso garantir a qualidade. No outro item, eu tenho todos os campos que eu carreguei, que eu posso filtrar por tabela ou até mesmo pesquisando aqui, né, no campo superior. Um ponto interessante, ó, novidade do 3.0 também, eu tenho a data do pedido, né, das minhas compras. Ó. Automaticamente, não sei se está legível para todos aí, mas automaticamente ele já quebrou todo o temporal, né, que todo mundo analisa da mesma forma. Né? É por ano, é por quarter, é por mês. Então, hoje a solução já faz isso automaticamente, pensando no usuário. Era muito simples de criar, mas nada como fazer de maneira automática. Tá? Então, feito isso, né, conhecendo um pouquinho da ferramenta, vamos começar a construir algumas análises. Então, eu vou aqui nos itens mestres, né, que eu já deixei direcionado os campos que eu gostaria. Então, quero pôr um filtro de estado, por exemplo. Eu quero pôr um filtro de cidade. Eu só pus errado, só um instante. Continuo apanhando do mouse. Cidade. Cliente e categoria. E aí vou começar algumas análises. Né? Por exemplo, eu quero todas as vendas ao longo do tempo. Né? Então, com o gráfico de linhas, eu posso jogar. Né? Todo gráfico, quando eu arrasto e solto, ele me informa o mínimo para funcionar. Né? Então, nesse caso, eu vou pôr, por exemplo, aquela data do pedido completa, né? Sem quebras. E vou colocar, por exemplo, a métrica vendas. Ó. Em poucos cliques eu tenho uma análise pronta. Um outro item novo do 3.0, né, eu fiz o drill down, né, de estado, cidade e cliente. Aqui, ele com a data, além dele desmembrar, ele faz todo o drill down e hierarquia para você de maneira automática. Né? Então, reparem, tem um ano aqui de 2012. Selecionei, eu desço um nível, vejo mês a mês. Clico num mês, seleciono, ele já desce dia a dia automaticamente, sem trabalho. Se eu clicar no dia, né, a minha informação está todas com a hora zero, mas ele já desce até a hora, se eu tiver essa informação vinda do banco. Tá? Então, isso também é uma funcionalidade nova, além de quebrar a data, ele já está fazendo essa hierarquia automaticamente no gráfico de linhas. Tá? E aí eu continuo a minha construção. Eu quero saber a distribuição por categoria. Né? Categoria, e eu quero as minhas vendas. Ó. Né, e eu venho puxando. Eu quero saber qual é o meu principal cliente dessa empresa. Então, cliente baseado em vendas. Né? E além de vendas, eu posso pôr uma alternativa aqui. Isso é uma funcionalidade nova, né? Não da 3.0, mas na 2. Alguma coisa já saiu essa possibilidade, que é o cíclico que nós chamamos no ClickSense, no ClickView, desculpem. Então, eu posso deixar algumas possibilidades. Todo gráfico, quando eu clico, né, eu tenho as propriedades aqui na lateral, posso trocar a ordenação de um gráfico, né, mexer um pouquinho na aparência, como colocar títulos ou, por exemplo, né, o posicionamento deste gráfico, habilitar rótulos. Posso habilitar aqui de uma maneira simples e até mesmo por uma cor, né, conforme a medida. Né? Então, em poucos cliques, eu tenho uma dashboard pronta. Tá? E aí vamos navegar e conhecer um pouquinho dessa dashboard. Né? Posso fazer uma seleção no eixo X, inclusive andar com essa seleção sempre para analisar de uma maneira homogênea. Né? Posso fazer seleções pelo eixo Y, onde eu consigo pegar um range de valores, também é uma possibilidade, ou até mesmo com uma ferramenta que nós chamamos de laço, que eu consigo pegar exatamente quem que eu quero analisar neste momento. Tá? São algumas das facilidades. Qualquer gráfico, eu tenho a possibilidade de expandi-lo,
né, para uma apresentação como agora, né, para enxergar os labels, e o usuário tem facilidades. Né? Reparem, nós estamos falando de duas circunstâncias. Quem está desenvolvendo a aplicação quando eu estou no editar, e agora eu estou só consumindo essa informação. Né? E aí, com essa possibilidade, o usuário também tem a facilidade de trocar a ordenação, mexer um pouquinho no layout da apresentação, se ele quer número percentual absoluto, ou até mesmo, né, pôr a paleta de cores da mesma maneira e habilitar uma legenda. Né? A legenda é bem interessante que permite fazer seleções, inclusive na legenda. Tá? Tudo visando a facilidade e a autonomia, né, do usuário de negócio. Vamos continuar aqui. Né? Então, todos os filtros que eu faço também são encavalados aqui no topo. Ficou bem claro. Né? O que eu estou analisando aqui? Eu tenho os 3 filtros, posso abri-los, né? Ver exatamente o que tem em cada um. Ou, né, eu coloquei o filtro aqui só para demonstrar, mas eu posso ir por trás da solução de maneira nativa, e por trás eu tenho todos os campos disponíveis. Né? Reparem que ele está reduzido, por quê? Só está mostrando os itens mestres. Se eu clicar aqui, por exemplo, em mostrar campos, eu consigo visualizar todos os campos. Tá? Posso limpar campo a campo ou todos de uma única vez. Né? Um comando que eu não sei se todos conhecem, né? Eu acho que aqui é onde é a grande diferença em relação ao BI tradicional, né? Que é baseado num cubo. Tudo foi pré-definido. Eu quero analisar agora por custo, por exemplo, e num range de valores. Né? Isso, inclusive, tem no Click View. Um simples comando, ó, eu quero tudo que seja maior que R$ 100 de custo e menor que R$ 130, por exemplo. Com um simples comando, eu agrupei, né, e eu tenho um painel. Então, reparem a flexibilidade que o usuário tem. Tá? Isso é o que deixa bem clara a diferença entre um BI in memory em relação a um BI tradicional. Tá? Outras circunstâncias, né, eu posso pesquisar dentro do próprio campo, por exemplo, né, com uma pesquisa Google-like, né, eu quero tudo que seja roupa na descrição, por exemplo. Também é possível. E o Smart Search, como o Zacarias até comentou no começo, né, ele foi aprimorado aqui no Sense 3.0. Né? Ele busca em todos os campos, né, do modelo do que eu integrei de dados. Né? Só o que ele tem agora de novidade? Primeiro, o autocomplete. Né? Eu digitei só um S, ele vasculhou todos os campos, seus conteúdos, ele falou, o que eu tenho para você seria sapato, Santos, Setembro ou Salvador. Né? Isso já tinha na última versão. E aí, qual que é a novidade da versão 3.0? Ele faz a pesquisa nas análises também. Então, se eu coloco labels, né, bem claros em cada objeto, a pesquisa, além de buscar nos campos e ter a predição, né, o autocomplete, vamos dizer assim, ele também busca nas análises, o que vai facilitar muito. Eu gostaria do orçado versus realizado, eu gostaria de margem. Então, vai vir todos os gráficos que têm esse tipo de situação. Tá? Então, são alguns pontos. Vamos voltar aqui para a aplicação, né, e vamos continuar evoluindo. Então, eu vou construir só a primeira pasta, vou construir uma segunda pasta. Né? Vou editar. Lembra que eu trouxe latitude e longitude? Ó? Eu tenho um objeto de mapas. Né? Reparem que o trabalho aqui é mínimo. Eu vou incluir, né, aquela dimensão que eu trouxe, naqueles dados de latitude e longitude, é referente a estado. Né? Então, eu simplesmente chamei, reparem, não tive nenhum trabalho técnico, eu tinha só informação de latitude e longitude, trouxe, a própria ferramenta interpretou e criou os geopontos. Arrastei, né, ele simplesmente plotou os pontos, foi na internet, que eu preciso de internet, e carregou um mapa como plano de fundo. Podemos trocar esse mapa de plano de fundo, né, a própria Click no Help tem vários servidores de mapas. Né, dependendo da necessidade, é importante barreiras geográficas, dependendo da necessidade, estradas e rodovias. Então, nós temos essa liberdade de trocar o mapa como plano de fundo. E uma vez colocado esses pontos, e aí eu posso trazer uma métrica. Né? Eu quero trazer as minhas vendas, ó, e incluir as vendas. E aí o tamanho da esfera, né, é um indicador junto com a coloração. E aí, só para completar, vamos trazer um outro objeto que é o mapa de árvore. Eu vou incluir aquela hierarquia que nós criamos no início, localidade, e vou plotar as vendas também. Eu vou só pôr a mesma coloração, né, para ficar parecido com o mapa. Só um instante. Por medida. Então, em poucos cliques também, uma análise, né, bem precisa
interessante. Aqui, por exemplo, posso fazer drill down, né? Então tem os estados, seleciona o estado do Rio de Janeiro. Ó. Eu desço, o mapa já atualizou, ele vai dando o zoom, desço para cidades, né? Ah, tem a cidade do Rio de Janeiro agora. Vou selecionar, confirmo a seleção e eu desço e vejo os clientes, tá? Então é uma nova funcionalidade. Ou, por exemplo, eu posso usar a ferramenta de laço aqui também, que faz bastante sentido. Eu quero analisar a região Nordeste. Né? Faço a seleção e o mapa dá o zoom. Com o mouse over, posso ter o detalhe, né, do estado em si, né, o Ceará e suas vendas, e assim por diante. Tá? Outro ponto, né, vamos construir aqui mais uma aba. Vou construir uma pivot table, né, que nós não conseguimos fugir do relatório também. Então, uma tabela dinâmica. Eu vou aqui incorporar os meus campos e eu simplesmente venho arrastando, incorporando os campos. Ó. Cidade, cliente, estado. Né? E agora eu vou adicionar a minha margem e eu quero adicionar também as minhas vendas, por exemplo. Incluir vendas. Né? O número de vendas precisa ser formatado facilmente. Tiro aqui automático, ponho como número. Tenho algumas outras opções, né? Se eu quero com casa decimal ou não, vou arredondar o número. Tenho ele pronto. Né? E aí facilidade para o usuário. Eu quero pivotear a categoria facilmente. Eu quero que comece por estado, depois cidade e cliente. Posso abrir um a um. Posso vir aqui no estado, por exemplo, e fazer um filtro, né? Opa, São Paulo. Agora que eu selecionei São Paulo, eu quero explodir por cliente. Tá? Algumas opções. Posso exportar, isso está para o Excel, para o PowerPoint ou para o PDF. Tá? Isso todos os objetos permitem, ou até mesmo toda a dashboard. Né? Um ponto bem interessante é o storytelling também da solução. O que seria isso? Né? Como o Zacarias demonstrou, eu crio um cenário e eu quero levar esse cenário para uma apresentação, por exemplo. Então, criei todo o cenário, botão direito, e eu posso tirar snapshots. Tá? Uma vez feito isso, deixa eu só limpar os filtros, eu posso ir para a camada de apresentação, que o Zacarias mostrou pronto para vocês, onde eu tenho slides em branco, uma pasta viva, que eu posso chamar a apresentação em si, que eu já criei, ou com espaço para comentário. Tá? Meu tempo está acabando aqui, eu vou acelerar um pouquinho. A ideia é só mostrar a facilidade de criar, não vou me atentar a layout. Tá? Clique, day, por exemplo, vou formatar, põe em verde, posso pôr um parágrafo, né, descrevendo o que se trata a apresentação. Eu posso colocar um logo facilmente, né, uma vez que eu disponibilizo esses logos no servidor. E aí eu posso chamar aquelas fotografias. Né? Reparem que a fotografia, a hora que eu clico aqui, aparece hoje. Né? Ou seja, eu tirei fotografias mês passado, semana passada, eu começo a criar uma biblioteca para fazer, né, as minhas apresentações de uma maneira mais prática. Tá? Eu chamo os objetos e eu tenho alguns facilitadores, como destacar o valor mais alto, valor mais baixo ou até mesmo qualquer valor. Tá? Ou eu posso chamar uma pasta viva. Terminei, chamei essa pasta. Terminei, posso exportar isso nativamente para o PowerPoint ou para o PDF, funcionalidade nova do 3.0. Tá? Ou o que eu julgo ideal é apresentar de dentro da própria solução, como o Zacarias fez pela manhã. Uma capa, né, uma situação, e muitas vezes tem uma dúvida, e se, o que se trata esse número, eu tenho a possibilidade de clicar com o botão direito, ir para o recurso. Lembre que eu limpei os filtros, ó, ele volta os filtros origem e destaca também o gráfico origem. Né? E aí eu posso limpar filtros, discutir e dar continuidade na minha apresentação sem dúvidas. Né? Ou até mesmo, dentro do próprio projeto, um clique eu ativo e eu posso navegar de uma maneira, né, simples dentro da própria apresentação. Tá? Aí só um outro ponto rapidamente. Aqui para mostrar que a gente pode trabalhar com polígonos também. Então, ali eu trabalhei com pontos, né, latitude e longitude. Aqui são figuras geométricas, onde eu posso selecionar. O Zacarias mostrou o caso do mapa mundial, só para mostrar um pouco uma versão tropicalizada. Né? E a ideia... Milton, passa para mim o iPad, por favor.
E toda essa construção que eu fiz com vocês, eu consigo fazer da mesma maneira num dispositivo móvel. Tá? Deixa eu só ver se eu não apanho aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou na Click Cloud, tá? Só para ilustrar mesmo. Então eu vou clicar na aplicação, montar um gráfico, e eu prometo que eu acabei, que a plaquinha não para de subir aqui. Tá? Então eu tenho o meu modelo de dados. Ó. Então, mesma forma, que como nós trabalhamos, eu posso trazer aqui, por exemplo, um gráfico de barra. Eu vou pedir, por exemplo, por cliente, e eu vou colocar minhas vendas. Né? Vou trazer aqui, só para finalizar, um gráfico de linhas. Eu vou pôr, por exemplo, a data do pedido. Reparem que eu não usei ele como campo mestre, eu posso buscar todos os outros campos, as vendas, né? E em poucos cliques eu também tenho uma dashboard. E com a característica muito importante da responsividade. Tá? Interação, fazer filtros da mesma maneira, né? E tudo mais. Eu diria para vocês que hoje não existe nenhuma solução com a experiência que a Click proporciona falando em mobilidade. Tá? Interação, criação, filtros e seleções. Tudo bem, gente? Obrigado.